O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se ficou em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias e à redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, em plena Curitiba, em plena pandemia que continuamos, o Evangelho de hoje, ele nos coloca ainda no capítulo 1 de São Marcos, do versículo 29 a 39. Então ainda é um evangelho do início da vida pública de Jesus. Tem um objetivo de mostrar a ação de nosso Senhor. O evangelista Marcos, se nós lembrarmos, no terceiro domingo do tempo comum, portanto 2 domingos anteriores, ele usou a palavra muitas vezes no chamado dos apóstolos. Jesus, eu até dizia com uma certa pressa, chama um, chama outro, não dá muito tempo e imediatamente eles se põem a segui-lo, largam tudo. O evangelho de hoje vai na mesma linha. Ele começa dizendo que Jesus estava na sinagoga. Jesus era um homem religioso, ele ia rezar, ele ia na oração comunitária, ele fazia a sua oração como todos. Mas é impressionante que ele saiu da sinagoga, chamou 2 convidados, Simão e Tiago e João, e foi na casa de Simão e André. Agora, Marcos quer dar-nos um significado. A missão de Jesus vai além da sinagoga. A missão de Jesus é levar a palavra de Deus nas casas. A mensagem de Jesus é fazer acontecer aquilo que Marcos nos disse, quando ele disse: o reino de Deus está próximo,
convertei-vos e crede no Evangelho. A liturgia de hoje representa exatamente isso. O reino de Deus está próximo. E Jesus leva e vai evangelizar a casa, a família, além sinagoga, além templo, além as pedras. Ele quer chegar na realidade humana nua e crua. Ele quer tocar a todos. Aqueles que se converteram, aqueles que não se converteram, aqueles que estão sadios, aqueles que estão doentes. É por isso que o Senhor chega. E eis que tem uma pessoa enferma. No caso, a sogra de Pedro. Ela arde de febre. Desde o início, os santos padres veem esse arder de febre muito mais do que apenas uma doença, um febril, uma doença corpórea. A sogra de Pedro, ela personifica, ela reúne toda a humanidade que está doente. Toda a humanidade que está febril. A humanidade que está doente e acamada. Veja, nós entendemos muito bem isso. Quando nós estamos agora na Covid, na pandemia. Por isso a primeira leitura, ela não podia ser lida com tanto significado quanto nós lemos hoje. A primeira leitura exatamente representa essa Jó, é uma leitura de Jó, mas representa essa mulher doente, representa a humanidade doente. Jó chega a dizer o que é a vida do ser humano na terra. Quantos e quantos no meio de mortes repentinas, de pessoas que nessa Covid perderam pessoas queridas, amadas, nas suas mais diversas idades. Quantos de nós não nos perguntamos por que tanto sofrimento no mundo? Não só pela pandemia, mas é câncer, é quimioterapia, é radioterapia, é criança doente. Por quê? Porque Deus não vê isso? Por que tanta angústia, tanta guerra, tanta fome? É fazer um eco à primeira leitura de Jó, quando ele chega a dizer, o escravo que está trabalhando ali na base do chicote, sob o sol causticante, espera uma sombra. O empregado espera do trabalho braçal que chegue à noite para descansar, mas eu não tenho paz, porque se penso que vai anoitecer, será que vou dormir ou vou chorar? Vou esperar amanhecer para continuar minha vida de sofrimento? Por que eu nasci? Jó chega a se perguntar, se a vida do homem é um sopro, se a vida do homem é sem dúvida um contínuo sofrimento. A leitura de Jó se aplica muito bem nos dias de hoje. Se aplica muito bem no sofrimento que vemos. Se aplica muito bem numa humanidade que não encontra suas respostas em Jesus Cristo. Quem ainda não experimentou o amor de Deus, vive esse dilema. A vida não tem sentido. O sofrimento não tem sentido. A dor não tem sentido. Você deve ter escutado já muitas vezes isso. Lamúrias e queixas. E quantas vezes eu e você, no momento parecido com, nos fazemos o mesmo questionamento? É Jó. É a sogra de Pedro, deitada,
febril, sem forças. Por isso, o salmo de hoje ganha uma força mais do que comumente, quando diz assim: louvai a Deus, porque Ele é bom, Ele conforta os corações. É uma louvação, e o próprio salmista explica por que Ele é bom. Ele conforta o coração despedaçado. Está na profecia que Deus mandaria o Messias, que enfaixaria as nossas feridas. É o texto que nós usamos para lembrar Jesus das santas chagas. Ele enfaixa as nossas feridas e cura. Quantas feridas o Senhor tem que enfaixar em nossa vida, quanto sofrimento para ser redimido, quanta tristeza para ser superada. A humanidade está machucada e ferida, o ser humano está ferido, e a promessa é: virá o Messias, e esse Messias vai enfaixar as feridas, vai curar. Ele não só fará isso, como Ele conhece cada uma pelo nome. Grande e onipotente é o nosso Deus. É uma resposta a Jó, é uma resposta para a humanidade hoje, porque o Senhor ampara os humildes, mas dobra até o chão que são ímpios. Esse é o sentido da primeira leitura. Esse é o sentido do Salmo. E essa é a ponte para voltar no Evangelho. Jesus chega, a sogra de Simão está numa cama. Lugar de quem não tem forças. Lugar de quem não caminha com as suas próprias pernas. Lugar de quem está desanimado. Lugar de quem não está conseguindo ter domínio sobre si mesmo e nem se colocar a serviço de nada. Com febre. Alma febril. Alma marcada pelo desânimo. Alma marcada pelo pecado original. Alma marcada pela depressão, como Jó. Jó era um homem deprimido nesse momento. Eles contaram a Jesus. Lembra que ele disse: o reino dos céus está próximo. Ele se aproximou. Lucas, é como se trabalhasse com a tabelinha. O reino dos céus está próximo. Ele se aproximou. Não na sinagoga, na miséria humana. A vida de Jesus é como ele disse: eu vim para os pecadores. Eu vim para os doentes, porque quem precisa de médicos são os doentes. Ele se aproximou, e se aproximou de uma mulher. Se aproxima da humanidade. Se aproximou. É impressionante que não diz que ele a curou. Não estou dizendo que Jesus não cura. Não estou dizendo que ele não curou a sogra de Pedro. Mas quando Marcos escreveu isso, é muito mais do que uma cura única. É a cura do gênero humano. É a minha cura, é a tua cura. Mas não é só a cura de dor nas costas. Jesus não é milagreiro. Jesus não é curador. Ele veio oferecer uma cura muito maior. Aquela cura que nossa alma não sente, que nossa vontade declina, que nosso ânimo se desfaz, que não há perspectiva. Gente, a vida sem uma perspectiva de Deus, ela é um terror. Uma vida sem uma missão, sem uma lógica de eternidade em Deus, é uma loucura. Diga para alguém que a vida inteira sofreu, que a vida inteira foi pessoa boa, honesta, como Jó,
temente a Deus, como Jó, é capaz de se matar, de cometer suicídio. Essa é a sogra de Pedro. Se aproximou, segurou na mão. E se segurar na mão, primeiro eu falei do imediatamente, rápido. O segurar na mão aqui, levantar, no termo grego significa ressurreição. É o mesmo termo usado para ressurreição. No português fica um tanto estranho, mas Jesus se aproxima, o reino de Deus está próximo. Eu estou aqui, mulher. Segura na mão, levanta da cama. Ressuscitou. É como que dando àquela mulher e à humanidade uma vida nova. É como que dizendo para mim, para você, o sofrimento tem um sentido. Deus não quer o sofrimento e não quer. A grande sacada de Jó, e aqui entra a novidade de nosso Senhor. Deus não quer o nosso sofrimento. Não tem como tirar o sofrimento, nem Deus, porque faz parte da contingência humana. Mas Deus está no leito, Deus está na dor, Deus está no sofrimento, Deus está na hora de um câncer terrível que possa vir sobre nós. Deus está em meio ao Covid, Deus está junto com o enlutado. Deus não queria, mas veio. Deus está junto. Mas Deus nos oferece um novo significado, uma vida nova. Por isso, diz aqui, segurou na mão, ajudou-a a levantar. Então, o então aqui quer dizer, depois que ela aceitou Jesus, a febre desapareceu. Você compreende? Não é mero caso. E ainda diz, e imediatamente ela colocou-se a servi-lo. Imediatamente largou as redes, imediatamente saindo da sinagoga, indo na casa, imediatamente ela pôs-se a servir. Tem um significado muito maior. A vida que brota em Deus nos deixa livre para servir, nos deixa livre para trabalhar. O que é liberdade para servir? Teologicamente, é liberdade para fazer o bem, liberdade para construir o bem. Filhos queridos, então a febre desapareceu. Perguntemo-nos, qual é a febre que está em mim e você, que nos faz estar nessa fase de Jó? Aqui é uma fase, ele está ainda no capítulo 7. Qual é a febre que nos faz estar com feridas expostas? Qual a febre que está em nós, que nos está deixando acamados? E o Senhor dizendo, eu estendo a tua mão, vem. Eu te ajudo a levantar, vem. Mas a gente fica naquela, se eu for curado eu vou. Não, levanta-te. E a febre vai desaparecer. A angústia vai embora. Põe-se a servir. Faça o bem que o mal desaparece. Acenda a luz que as trevas dissipa. Compreendeu? Não reclame, não faça lamúrias da escuridão. Acenda a luz, a treva dissipa. Faça o bem, o mal desaparece. Imediatamente pôs-se a servi-los. Ela levantou-se, então a febre desapareceu. Jesus toca a realidade humana. Esse é o objetivo de Marcos. Por isso diz que depois do pôr do sol, levaram doentes, possuídos do demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. E aquilo que Jesus fez com a sogra de Pedro, fez com os outros, mostrando que Deus tem o poder sobre o mal.
Deus tem o poder sobre a doença, Deus tem o poder sobre o sofrimento, Deus tem o poder sobre todas as nossas mazelas. Mas o Evangelho não termina. Era madrugada. Jesus se levanta antes de todos e vai rezar. É na oração que ele encontra forças. Não é força dele próprio, mas a força que vem do Pai. Mas mais do que força do Pai, ele vai se orientar no Pai. Portanto, o reino dos céus está próximo a ele. Ele pregava, ele curava, ele rezava. Se nós queremos fazer esse caminho de libertação, se queremos dar essa guinada na nossa vida, de largar o estado febril, a cama, a servir com liberdade, conversão, escuta da palavra, a pregação e a oração, madrugada. É na madrugada que Jesus reza, no lugar deserto. É impressionante, porque num dia anterior ele estava na sinagoga rezando, mas a oração comunitária não era o suficiente. A oração pessoal é o que o esclarecia. Por isso, quando vão até ele e dizem, estão te esperando, ele não. O Pai me disse, eu tenho que seguir. Existe o Evangelho a ser evangelizado. Se ele voltasse, ali já estava anunciado. Agora é com vocês. Que aquela que a febre deixou, evangelize. Simão, Pedro, eu estive na tua casa, eu levei a palavra, evangelize. Eu vou para o outro caminho. Aquela que se pôs a serviço, sirva. Filhos queridos, nós só conseguiremos, não tem outro caminho. É um caminho difícil, mas não existe outro. Compreender a miserabilidade humana, a fragilidade humana que Deus não tira, porque é da natureza. Só num caminho de oração, de escuta de Deus. Essas respostas e perguntas que eu lancei, que Jó lançou, respostas que foram dadas no próprio Salmo, no Evangelho, é uma resposta que nós temos que buscar na vida, na oração, na meditação. É por isso que Paulo vai dizer, eu não faço isso porque quero, eu fui liberto, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar, porque está na minha essência. Eu caí, eu levantei, ai de mim. É claro que depois ele vai falar sobre o salário, mas eu não quero abordar nessa missa isso, deixa para as outras. O Evangelho não é para mim motivo de glória, é uma necessidade. Eu diria que nós, anunciar Jesus Cristo, mostrar que o reino dos céus está entre nós, no mundo dessa pandemia, no mundo dos mimimis, no mundo da intolerância, nesse mundo de tamanha depressão, não é uma glória, é uma necessidade. Que o Senhor nos ajude.